Olá, sou o professor José Roberto. Estou nesse vídeo de introdução aí a um assunto importante chamado Mercado Cambial Nacional, onde nós vamos falar sobre o mercado de câmbio no Brasil. Nós vamos discorrer sobre alguns artigos, regulamentação também aí da Lei 14.286 de 2021 e vamos falar também da Lei Cambial de 30 de dezembro de 2021, que também simplificou muito o mercado de câmbio no Brasil. Esteja atento às informações, às explicações. Nós vamos discorrer muito aí sobre o mercado de câmbio no Brasil, os pares de moeda, as taxas de câmbio, né, analisando com outros países, ok? Te espero nas próximas videoaulas. Espero que você tenha um ótimo aproveitamento dessa videoaula, né? Nós damos sequência aí no nossos estudos aí sobre teoria e prática cambial, ok? Até lá! Estamos continuando nossas videoaulas falando sobre teoria e prática cambial. Hoje nós temos um assunto também interessante, que é o mercado cambial nacional. Na videoaula anterior nós falamos sobre a Lei 14.286 de 2021, que simplificou muito as importações e exportações, aí, trazendo uma luz, aí, um desenvolvimento, aí, principalmente do setor das operações do comércio exterior, aí, o mercado cambial também foi impactado com essa lei, né, com essa regulamentação, simplificando as regras, as normas, né. Muito importante essa lei, que ela veio trazer realmente muita solução aí, muita simplificação da documentação na aduaneira, das taxas de câmbio, reduzindo muita coisa. E o mercado cambial nacional ele tomou um novo rumo a partir dessa lei, dessa regulamentação, que foi instituída em 2021. E isso trouxe um desenvolvimento não só econômico, mas principalmente aí desanuviando aí toda aquela burocracia que as empresas tinham ao fazer uma importação ou uma exportação. E o mercado cambial nacional, né, ele é um mercado interbancário, é um mercado onde bancos e outras instituições financeiras negociam moedas, né. Os bancos têm essa característica, né, as instituições financeiras também têm essa característica. Esse mercado interbancário ele é muito forte no país, né, porque negocia vários tipos de moedas. Essa moeda fiduciária que nós falamos nas videoaulas anteriores, moeda conversível, moedas inconversíveis, né. Então os investidores de varejo, né, como exemplo é o setor de varejo individuais, não podem negociar suas moedas no mercado interbancário. Então a maioria das transações são realizadas por conta e risco dos bancos, né. Então as empresas, os investidores aí, eles investem exatamente aí nessas instituições financeiras já credenciadas para negociação. Eles não podem fazer essa transação diretamente no mercado interbancário. Então os investidores, e eles investem exatamente os seus recursos, seus capitais, exatamente de uma forma indireta, onde os próprios bancos aí que vão correr o risco, né, de estar aí fazendo essas transações no mercado cambial. E com o avanço da internet alterou esse quadro e agora é possível que investidores menos experientes comprem e vendam moedas por meio de das plataformas de câmbio. Nós temos uma avalanche de trade, né, de sites de trade, que faz exatamente, usa commodity, usa o forex, usa diversos tipos né, usa a plataforma de sinais, né, a variação aí das moedas, da valorização de cada moeda, os pares de moeda. Então esse mercado é muito forte, esse mercado veio com o avanço da internet. Antes, alguns investidores profissionais eles se utilizavam de empresas, de assessorias, empresas financeiras que assessoravam, né, os seus investimentos.
Hoje, investidores aí de menor porte, de menor poder aquisitivo, menos experientes, eles conseguem, por meio dessas plataformas de internet, interagirem com o mercado, esse mercado global, mundial, né, gigante em relação ao volume de informações, né, o volume de transações. Então eles conseguem comprar e vender essas moedas por meio dessas plataformas. A internet trouxe esse recurso, a internet trouxe essa facilidade, né, e o mercado cambial nacional, não só o nacional, mas mundial também, teve um impulso muito grande com relação a essas plataformas. Há de se a ter também, por conta dos riscos de algumas plataformas aí não serem verídicas, não serem realmente algo que seja confiável, e às vezes o investidor ele leva prejuízo nesse aspecto com relação a alguns investimentos em alguns locais que realmente são às vezes sites falsos, são servidores falsos, servidores que direcionam para grupos, né, mal intencionados, e não só de hackers, mas de empresas fantasmas, né, empresas em paraísos fiscais. Então é muito importante aí que você tenha um filtro em relação a essas plataformas de câmbio. E o câmbio, o mercado Forex, como eu falei anteriormente, é o mercado onde as moedas são negociadas. É um mercado gigantesco, né? Você trata com os pares de moedas, principalmente o dólar, euro, né? Dólar ien, né? Dólar libra, né? Euro libra. Então esses pares de moedas negociadas na bolsa, né? Tem uma negociação, uma bolsa própria, né? Nós temos as bolsas de valores ao redor do mundo que negocia aí não só papel moeda, mas negocia mercadorias, negocia, né, imóveis, né, tem vários tipos de negociação, empresas de capital aberto que colocam aí suas fichas, né, nesse mercado global que são as bolsas de valores, né, arregimentando dinheiro, né, no caso um investimento aí, como investimento aí para suas negociações, para suas produções, né? Ou seja, arregimentando um capital para ela poder operar de uma forma mais global. E em contrapartida, o Forex é um mercado que não é muito conhecido, né? Mas é o mercado cambial, o maior mercado cambial financeiro do mundo, trilhões são negociados diariamente. Muitos traders aí ficando ricos com esse tipo de assessoria, com esse tipo de movimentação. Então o mercado de câmbio do Forex ele tem mais liquidez, né? Ele tem uma liquidez praticamente imediata, dependendo do investimento, dependendo ali daquele par de moeda negociado, dependendo daquele tipo de negociação que você está fazendo ali na hora, né? Você tem um resultado expressivo, né? Não existe aí um mercado central para troca de moeda no mercado cambial. Ou seja, não existe um centro, um mercado regulador, né, onde aquele capital investido, né, ou aquelas plataformas vão ser centralizadas. Não. São servidores aí que estão espalhados pelo mundo, né? É como se fosse o Bitcoin, né, a criptomoeda que não tem aí um dono, vamos dizer assim. É como se fosse um mercado aberto. O Forex também tem essa vantagem de ser um mercado livre, aberto, onde todos podem operar, mas que tem as suas regras também, né, que tem suas limitações no sentido de expansão, né? Aí agora, por conta da internet, por conta da velocidade da fibra ótica, velocidade de tráfego dos dados, né? A internet facilitou isso, né? A comunicação, as tecnologias sendo desenvolvidas, facilitou muito o mercado Forex, que já era trilionário. Então, pequenos investidores, pequenas empresas aí investindo forte, pesado no Forex também. E dependendo da análise do mercado, é um mercado de risco, onde você pode tanto ganhar muito quanto perder muito. Então há de se estudar o mercado de uma forma geral, há de se estudar aí os gráficos, os relatórios, os infográficos, né?
as experiências, as expertises dos trades já experientes, né? Onde você, através de alguns cursos, através de uma conta demo, você consegue aí treinar bastante antes de entrar efetivamente com o seu dinheiro real. Então é um mercado trilionário, um mercado gigante, um mercado que tem realmente atraído muitos investidores, pequenos investidores. Muitas empresas negociam no Forex. E é um mercado que explodiu aí, o mercado de câmbio que explodiu realmente. É com certeza o maior mercado do mundo financeiro. E a tendência é de crescer mais com novas alternativas, aí entrando também as criptomoedas, né? Entrando as novas formas de negociação, aí não só o papel moeda, mas o mercado agora vem com o metaverso, já tem várias opções aí, está revolucionando o mercado de câmbio mundial. Então a negociação de moeda no mercado cambial envolve a compra e venda simultânea de duas moedas, né? Nós temos também aí, no caso do Forex, você investe ali no Forex, no par de moedas, né? Dependendo da variação daquela moeda, você vai ter um lucro ou não, você vai ter uma perda. Elas são, a cada minuto ela varia, né, o seu percentual. E nesse processo o valor de uma moeda base é determinado pela sua comparação com outra moeda, uma moeda contrária, como eu falei. O par de moedas, tirando como exemplo dólar e euro, são as mais negociadas. Dependendo da variação do euro, você vai ter mais o ganho de de dólares, né, a mais. Dependendo da variação, você vai ter uma perda de dólares. Então é um mercado de risco. É um mercado que envolve a compra e venda de forma simultânea, né? E você pode ganhar na subida da moeda, ou você pode apostar na descida da moeda. Ou seja, né, você aposta que o dólar vai cair, se ele cair você ganha ali um percentual, pode ser de 1 para 1, de 1 para 100, de 1 para 1000, dependendo ali na hora que você investe. Nós temos muito claro aí nesse tipo de negociação o spread financeiro, né, que é a diferença entre o valor das duas moedas. Então é um mercado gigantesco, um mercado que realmente tem atraído muitos investidores, né, grandes investidores também, grandes empresas investindo no Forex, e com certeza revolucionando o mercado de câmbio. E o preço pelo qual, né, uma moeda pode ser trocada por outra é chamado de taxa de câmbio, né? Então há uma taxa de câmbio aí onde há uma troca, né? O mercado cambial mais popular é a taxa de câmbio euro para dólar americano, que negocia o valor de euros em dólares americanos. Então você investe um valor em euros e você vai ter um retorno em dólares americanos. Então é a mais popular taxa de câmbio aí, vai ter um diferencial, vai depender muito do valor que você investiu, né? Da proporção que eu falei, de 1 para 1, de 1 para 10, de 1 para 100, de 1 para 1000. Dependendo da variação também, pode ter algumas variações econômicas ali naquele dia, alguma guerra, né? Alguma explosão nas bolsas, alguma tragédia, algum abalo mundial que afete as bolsas de valores, afeta o desenvolvimento econômico da Europa ou do próprio Estados Unidos. Isso pode afetar também no índice do lucro daquele investidor. É muito importante estar antenado com o que está acontecendo no mundo em relação à política, em relação à economia, em relação ao empreendedorismo, aos negócios, né, à vida sustentável, né, à parte climática. Tudo envolve aí nesse tipo de investimento no mercado de câmbio, que ele é volátil, né? Ele pode estar num patamar num dia, no outro está em outro patamar. Então, com certeza, aí uma assessoria de uma instituição financeira já especializada, algum trade, algum vendedor ou algum operador de câmbio experiente aí pode auxiliar, com certeza, a ter um desenvolvimento nesse tipo de negociação. Mercados de moeda estrangeira e gestão de risco. Interessante esse tema, né? Porque a dinâmica dos mercados de negócio de moeda estrangeira é bastante intrigante. Para começar, os mercados são voláteis e arriscados, como eu falei.
A volatilidade do mercado é um desafio, né, para os mercados de moeda estrangeira. E hoje nós temos empresas aí específicas, especializadas em gestão de risco, exatamente por conta disso, né? Para gerenciar esse risco todo que há e para contornar essa dinâmica dos mercados aí de câmbio aí, por essa volatilidade. Essa volatilidade é o que intriga, né? Essa volatilidade é que instiga os investidores a estar arriscando cada dia mais somas maiores, no sentido de ter um lucro maior também, e ter um domínio aí, no caso, sobre o mercado em relação ao mercado de câmbio. No entanto, eles também apresentam paradoxos de risco-retorno interessantes, né? Ironicamente, os vendedores nos mercados parecem adotar esses recursos, né? Então, eles investem realmente, eles analisam, tem departamentos específicos de empresas de gestão de risco, que analisam o risco daquela negociação, daquele investimento, e eles realmente não perdem ganha. Eles, ironicamente, né, os vendedores, eles parecem usar desses artifícios de uma forma mais constante, porque hoje nós temos relatórios, né, nós temos gráficos, nós temos análises estatísticas de investimentos aí, e os números, né, estatísticos falam por si mesmos. E apesar da volatilidade do mercado de câmbio, né, principalmente nessas negociações de moeda estrangeira, onde há uma valorização e no outro dia há uma desvalorização, é esse setor aí de gestão de risco aí que é muito importante aí para delimitar o seu lucro. Então, o mercado de câmbio é uma rede de negociação de moedas estrangeiras, incluindo interações dos comerciantes e regulamentos de como, onde e quando eles fecham o negócio. Então, há uma avalanche de empresas, de instituições, de assessorias, de operadores de câmbio, como os bancos, né, que fazem parte dessa miscelânea aí, dessa negociação, dessas interações, onde os vendedores, né, e os próprios compradores também fazem e fecham negócios. Eles dependem exatamente desses índices, dependem exatamente dessa flutuação, dessa volatilidade das moedas, exatamente para negociar de uma forma mais concreta. Então, um acordo para compra, venda e resgate de obrigações na negociação de moeda estrangeira. Eles fazem esse acordo, eles fazem esses contratos exatamente para obter o máximo de lucro possível aí nesse tipo de negociação em moeda estrangeira. Então, existem dois tipos de principais aí de mercados de câmbio: o interbancário, que nós falamos no início, e o autônomo nas economias em desenvolvimento, especificamente falando do Brasil. Nós temos esses dois cenários aí de uma forma bem clara. O nosso setor interbancário é um setor muito forte, onde a nossa cultura bancária é muito forte desde os anos 60. O setor interbancário, ele é muito forte com relação a esse tipo de investimento, a esse tipo de negociação de moedas estrangeiras. Ele vem se fortalecendo ano a ano, de acordo com a tecnologia, com a redução de custos, com os processos sendo automatizados. O setor interbancário se desenvolveu muito. Nós temos investidores de peso, não só empresas grandes, né, médias e pequenas empresas investindo também no setor interbancário, já que eles não podem atuar de uma forma direta. Em contrapartida, nos últimos anos, nós temos tido aí o mercado de câmbio sendo invadido pelos autônomos, né, pelos investidores, né, pelas profissionais de câmbio, de mercado de câmbio aí, autônomos, né, principalmente graçando aí, tendo sua certificação, tirando a sua certificação e orientando pessoas, orientando empresas realmente qual é a melhor forma, qual a melhor negociação nesse mercado gigantesco. São profissionais autônomos que detêm aí o conhecimento do mercado. Isso é importante porque eles também podem atuar e talvez saia até mais em conta você usar esse tipo de profissional e não uma instituição, uma empresa já ali estabilizada, né, no mercado. Então há um espaço para todos crescerem, um espaço principalmente para esses profissionais mostrarem o seu valor. E eles dão um leque, uma alternativa
para que se possa realmente estar ali, né, sendo agraciado aí com essas informações valiosas e principalmente tendo seu investimento ali gerando um lucro satisfatório. É provável que institucionalizar o sistema e obrigar todos os órgãos governamentais a utilizar elimine a duplicidade de registros em papel. Essa informação nós demos na videoaula anterior, onde nós falamos aí sobre a Lei 14.286, né? Que ela institucionalizou, ela instituiu um sistema global, onde todos os órgãos governamentais recebem a mesma informação, eliminando aí o registro em papel, a duplicidade de informações, os custos, reduzindo os custos para importadores e exportadores, né? E também simplificando os procedimentos e a comunicação com os órgãos anuentes. Conforme mencionado, era uma preocupação para o setor privado. Então essa lei aí que simplificou as importações, as exportações, as regras aduaneiras, ela veio realmente contribuir para o desenvolvimento do mercado de câmbio de uma forma acelerada. Institucionalizou aí o sistema. Isso tem feito muita diferença. As nossas exportações elas aumentaram, as nossas importações também tiveram uma qualidade, né, e uma simplificação na burocracia da documentação. Os nossos produtos, né, e a nossa moeda se fortaleceram lá fora, né, o mercado de câmbio propiciou que mais real brasileiro fossem investidos no exterior. Isso facilita, né, os mercados, né, a transação da importação e principalmente da exportação. Isso melhora a qualidade dos nossos produtos e também traz divisas para o nosso erário público, né, para o nosso governo federal. Então essa simplificação ela facilitou muito, né, principalmente os mercados em moeda estrangeira, né, onde você tem agora a facilidade de poder manipular dentro do próprio país a própria moeda estrangeira, pagando seus contratos e investindo lá fora em real brasileiro, o que realmente fortaleceu muito o nosso mercado de câmbio atualmente aqui no Brasil. Então esse mercado de câmbio interbancário, ele refere-se aqui a estruturas formais e organizadas postas em prática pela autoridade monetária, que seria o nosso Banco Central do Brasil, né? Para realizar o quê? Negociações, transações, negócios em moedas estrangeiras. Então, como nós falamos no início, esse mercado interbancário ele é muito forte no Brasil, ele já está estruturado, organizado, está sedimentado já está autorizado pelo Banco Central a realizar esse tipo de negociação, transação e negócios em moedas estrangeiras, facilitando muito aí o acesso a investidores menores, a empresas menores, às vezes até investidores individuais que querem realmente participar desse mercado gigantesco e oferir os mesmos lucros que as grandes empresas, os grandes investidores têm. Há aí uma profissionalização do mercado interbancário também, as instituições elas têm se organizado, têm se desenvolvido, usando a tecnologia, usando as facilidades da comunicação hoje, usando as facilidades aí das tratativas de dados, ciência de dados aí com relação ao volume de dados, né, que elas podem realmente se utilizar aí para poder alavancar os seus negócios no mercado de câmbio também. Tudo isso favoreceu, facilitou aí o cenário para que as empresas pudessem realmente estar à frente do mercado e principalmente negociando moedas estrangeiras de uma forma concreta, de uma forma inteligente, de uma forma que haja realmente ali sobra de divisas, ou seja, lucros aí para todos que contratam esse tipo de instituição, que no caso o mercado de câmbio interbancário. Assim, o que acontece com a taxa de câmbio? A taxa de câmbio, ela nesse mercado é chamada de taxa de câmbio oficial, ostensivamente para distinguir daquela do mercado cambial autônomo, né? Então nós temos uma taxa de câmbio oficial aí imposta aí pelo Banco Central e praticamente referendada pelo setor interbancário, né? Pelo mercado de câmbio interbancário. E ela é diferente, é diferenciada daquela do mercado cambial autônomo, né?
onde as negociações são mais livres, né? Onde as negociações não têm aí uma regra formal, fiscal, de obedecer a um certo tipo de taxa, a um certo tipo de valor. Então a taxa oficial em si é o custo de uma moeda, digamos o dólar, em relação a outra, digamos o euro. É o exemplo mais popular de negociação de par de moedas, conforme determinado em um mercado aberto pela demanda e oferta por elas. Então o mercado de câmbio interbancário é o mercado de câmbio oficial. Então essa taxa de câmbio aí entre o euro e o dólar, no momento, vamos supor, no dia de hoje, por exemplo, nós fazemos essa cotação e essa diferenciação e essa comparação, é que vai ter aí a taxa cambial oficial de um país ou de uma nação, no caso o Brasil, que é o mercado cambial nacional que nós estamos analisando. Com certeza as instituições vão ter essa taxa como sendo a oficial, né? Porque é um mercado aberto pela demanda e a oferta por elas também. Então a demanda, a procura e a oferta, né, ela é exatamente determinada por esse mercado interbancário aí. Já o setor autônomo, já o mercado autônomo é totalmente diferente, já é diferenciado desse tipo de situação. Em alguns países como a Nigéria, né, a condução das transações cambiais aí no mercado é guiada pelo sistema de leilão holandês por atacado. É interessante esse sistema holandês, né? Sobre o sistema, os negociantes autorizados fazem ofertas de câmbio sob os auspícios do Banco Central todas as semanas. Então, o Banco Central lá da Nigéria vende câmbio apenas para os bancos com os lances vencedores em suas taxas de oferta. Os perdedores seriam os bancos cujos lances não tiveram sucesso. É um modelo, né? Um modelo de transação cambial. Nesse mercado é um sistema holandês de leilão, né? Por atacado. Então na Nigéria é muito comum esse tipo de negociação, né? E o Banco Central da Nigéria, ele autoriza esse tipo de transação. Todas as semanas você tem esse tipo de negociação, e com certeza muitas empresas, por ter esse tipo de situação, por ter esse tipo de sistema de mercado de câmbio, é muito vantajoso para grandes empresas que têm um potencial de investimento muito grande, né? Por conta das taxas serem tentadoras, as taxas serem interessantes, né? Muitos bancos correm para lá, para a Nigéria, exatamente para fazer esse tipo de leilão, esse tipo de oferta, e acabam realmente arregimentando lucros enormes com relação a esse tipo de operação de câmbio, né? E diversos outros mercados nós temos aí, né, as diferentes tipos de negociações, diferentes tipos de características locais de mercados de câmbio, como na Inglaterra, na Alemanha, né, na própria Holanda mesmo, nos Estados Unidos também, no Canadá, né? São diversos tipos de mercados de câmbio que realmente, com essa lei 14.286 do Brasil em 2021, veio praticamente está próximo aí das práticas cambiais internacionais. Aí o Brasil se aproximou muito das práticas aí internacionais de câmbio, aí do mercado de câmbio, né? Se modernizou, se valorizou, a moeda teve um salto, né? Então a intenção é exatamente fortalecer a moeda, fortalecer, né, o mercado de câmbio nacional, diminuir a diferença em relação ao dólar, né, ter uma economia equilibrada, né, controlar a inflação, a taxa de juros, né, o setor fiscal, ou qualquer coisa com relação às dívidas públicas. Então o Brasil está no caminho certo, e essa lei ela facilitou muito, né, o desenvolvimento, a modernização, a simplificação do nosso mercado de câmbio nacional, equiparando aí a grandes potências internacionais, trazendo realmente uma luz aí, né, para as empresas que intencionam exportar bastante e eventualmente importar os seus produtos para desenvolver os seus bens ou produtos, ou sua matéria-prima no caso. Então o Banco Central, o que ele faz? Ele influencia indiretamente a taxa de câmbio. Ele faz isso fixando uma quantia de FX, né, que forneceria ao mercado e para o qual os revendedores autorizados ofereceram, né?
No caso, o Banco Central, ele que faz esse tipo de vamos dizer assim, insinuação, fixa uma quantia aí de taxa, né? FX, né, no caso, uma taxa, fornece ao mercado e os revendedores autorizados a oferecerem. Na maioria dos casos, os movimentos das taxas seguem a especulação sobre a quantidade de câmbio que o Banco Central provavelmente gostaria de oferecer para a venda no mercado. Essa flutuação aí do que o Banco Central oferece ao mercado é que gera exatamente essa taxa aí, essa quantia, fixando essa taxa de câmbio a nível nacional. É uma volatilidade, é uma informação que as instituições financeiras, o setor interbancário, os investidores autônomos, né, o mercado de câmbio autônomo também tem que estar ligado, por conta que é o Banco Central do Brasil que referencia essa taxa, né? Então é muito importante estar ligado nas políticas públicas, na política, na economia, tudo que está acontecendo no Brasil em relação a esse tipo de flutuação. Então, indiretamente, o Banco Central ele acaba influenciando aí nessa taxa do mercado de câmbio. A Lei 4.131 ela é antiga, ela é de 1962, é a legislação básica sobre capital estrangeiro. Aplica-se a qualquer capital que entrou no país na forma de moeda estrangeira, bens e serviços. Então, os investimentos da carteira, os investimentos em moeda local estão sujeitos a regulamento. É possível também investir em moeda local, de acordo com a Lei 9.069 de 95. Né? Você pode investir no real também. Você pode investir no real brasileiro. Né? Essa lei de 95. E ela fala sobre exatamente isso, os investimentos em carteira e em moeda local. Com relação à Lei 11.371 de 2006, obriga o registro, junto ao Banco Central do Brasil, do capital estrangeiro investido no país em moeda local, e não está sujeito a outra forma de registro, ou seja, essa lei ela gerou algumas críticas com relação às empresas privadas, né, que não queriam informar o seu capital exportado, no caso era um limite mínimo de $30.000. Então ela obrigava aí o registro do capital estrangeiro investido no país em moeda local, tanto nas exportações quanto nas importações. Né? Era um registro, era uma informação que o governo federal obrigou a ter as empresas exatamente para ter esse controle, né? Para ter essas informações de a quantas andava aí o mercado de câmbio, principalmente a importação e exportação do Brasil. Foi com certeza para regular o mercado de câmbio. E existem aí algumas disposições, né, que devem ser observadas em relação aí aos investimentos estrangeiros em setores específicos da nossa economia. Nós sabemos que o capital estrangeiro é muito forte no Brasil, principalmente lá na Amazônia, né, no Nordeste está tendo uma avalanche de investimentos também de fora. Né, os investimentos eles são em instituições financeiras. A China tem investido muito no Brasil com relação à energia nuclear. A mídia, principalmente da Austrália, da Inglaterra, dos Estados Unidos, investindo muito em jornais, revistas e outras publicações, bem como em cadeias de rádio, televisão, entre outras atividades. Então, mais informações sobre essas exceções podem ser obtidas no site do Ministério das Relações Exteriores, né? Que fala sobre exatamente essa regulamentação aí, qual é a limitação dos investimentos estrangeiros em setores específicos da economia, né, onde o Brasil tende a preservar mais, né, os seus negócios aí, suas empresas nacionais do investimento estrangeiro. Então essa legislação e regulamentação brasileira, né, exige que todo investimento estrangeiro no Brasil, independentemente de sua forma, deva ser registrado no Banco Central do Brasil. E essa é realmente alguma das críticas aí que algumas empresas de fora fazem com relação a essa legislação, a essa regulamentação, porque tudo tem que passar e tudo tem que ser registrado no Banco Central do Brasil. Todo tipo de investimento, seja em qualquer setor da nossa economia. E esse registro é exclusivamente declaratório, de forma alguma implica uma autorização prévia. É feito um registro, né,
é feito um interesse aí dessas empresas, desses investidores em investir no Brasil, na nossa economia, nos nossos setores econômicos, e a partir daí sim é que o governo vai analisar esse tipo de registro e a partir daí é que vai autorizar ou não o investimento nos nossos setores, principalmente nos nossos setores-chave, onde com certeza há um protecionismo, né? O governo federal vai proteger as nossas divisas, as nossas reservas, os nossos setores-chaves, exatamente para que o capital estrangeiro não exceda o capital nacional. Os capitais estrangeiros, no caso, né, são registrados em módulos específicos de acordo com sua classificação, que são investimento estrangeiro direto, né, há essa classificação, né, são módulos, né, onde alguns investimentos são diretos, operações financeiras também eles atuam muito, como empréstimos, financiamentos de importação de longo prazo, contratos de assistência técnica e royalties, né, e investimentos em carteira. Todos esses módulos realmente têm um forte investimento estrangeiro. É preciso uma dinamização, é preciso um controle, uma regulação para que não fuja, né, a esses investimentos, ultrapasse o capital nacional. Nós não ficamos na mão dessas empresas, desses investidores, né? E garantias prestadas por organizações internacionais aí nas operações de crédito também devem ser registradas. Então todos esses módulos específicos aí são registrados. Todo o interesse dos investidores, das empresas, dos capitais estrangeiros no Brasil são registrados nesses módulos, né? É muito importante, né, ter esse registro, né, principalmente nas operações financeiras e de crédito, né? E principalmente se visa algum setor-chave da nossa economia, esse registro é fundamental para que o governo federal, para que o mercado de câmbio, para que o Banco Central controle de forma regular aí as taxas de câmbio e o próprio mercado de câmbio e as operações de câmbio aí da nossa sociedade, da nossa economia. Em 30 de dezembro de 2021, o Brasil aprovou uma nova lei cambial, né? Essa nova lei ela introduz melhorias significativas nas regras de câmbio do Brasil e no tratamento dos investidores estrangeiros, né? Antes nós tínhamos uma deliberação assim onde o investimento estrangeiro não tinha muito controle, né? E isso, ainda bem que através dessa lei cambial teve um freio, né? Conseguiu delimitar e colocar regras e colocar, né, uma regulamentação que detivesse exatamente esse tipo de investimento. Terminou algumas regras realmente, não só para o setor interbancário, o mercado de câmbio autônomo, para as empresas privadas, empresas públicas, mas principalmente para esse capital estrangeiro que estava meio que sem direção, sem muito controle. E também o governo também faz parte do esforço também do governo brasileiro de modernizar as regras de negócio do Brasil, porque nosso empreendedorismo, nosso setor industrial, nosso setor comercial, setor terciário, né, eles não tinham algumas regras de negócios, né, que realmente delimitavam o fluxo desses capitais estrangeiros. Modernizando aí as regras de negócio, com certeza o nosso setor de empreendedorismo e já está sofrendo aí um boom de aquecimento do mercado em relação a vários desenvolvimentos de negócios aí, negócios sustentáveis, agronegócio, negócios de startup, né, de tecnologias, fintech. Nós temos uma avalanche de situações aí de empresas aí já robustas no mercado, já com essa informação e já com essa lei aí cambial aí surtindo efeito na valorização econômica do nosso país, no desenvolvimento econômico do nosso país, com relação a surgir novas empresas, novas formas de negócios, né? Abrindo vagas de emprego para os profissionais que antes não tinham acesso, gerando novos tipos de negócios, novos tipos de empregos, novas profissões. Isso é muito importante para o desenvolvimento econômico de uma nação. Então, o princípio de reciprocidade é aplicar em investimentos estrangeiros. Essa nova lei estabelece expressamente que o capital estrangeiro terá tratamento jurídico idêntico ao concedido ao capital brasileiro nas mesmas condições.
porque o capital estrangeiro vinha de fora com um valor de moeda muito forte. Isso influenciava muito o mercado, deixava os nossos empresários, né, as nossas empresas aí em desigualdade jurídica. E essa lei cambial, ela muda essa situação, colocando o capital estrangeiro na mesma condição do capital local, capital nacional. Essa mudança deixa claro que a reciprocidade de tratamento é um princípio da lei brasileira. Então essa reciprocidade da lei é importante para dar um novo rumo, um novo norte aí à nossa economia. O real brasileiro é uma moeda flutuante, totalmente conversível, né? Essa facilidade da conversão do real brasileiro precisava ter uma lei cambial que fortalecesse a nossa moeda nesse sentido. Então essa nova lei deixa claro que as transações no mercado de câmbio podem ser feitas livremente, sem limitação de valor, e que a taxa de câmbio é livremente pactuada pelas partes da transação. Então essa lei ela deixa claro que a flutuação do mercado ali, a evolução do mercado daquele par de moedas, um exemplo aí, converter real em dólar e vice-versa, então essas transações no mercado de câmbio devem ser feitas livremente. O montante não está mais restrito agora, sem limitação de valor. E essa taxa, de acordo com a flutuação do mercado, com a volatilidade do mercado, né, diversos fatores podem influenciar a subida da moeda ou a baixa da moeda, do valor de mercado, do mercado de câmbio. Essa diferenciação, essa negociação, o governo com essa lei cambial deixa livre para as instituições, para os investimentos, os investidores, os investimentos das empresas privadas, e até das empresas públicas, realmente fazendo com que o mercado de câmbio aí se desenvolva de uma forma substancial, de uma forma acelerada aí. Então essa lei nova de dezembro de 2021 vem acelerar, vem modernizar aí o mercado de câmbio, tirando, né, com relação à taxa de câmbio, as taxas de transações negociadas, deixando livre para que o mercado direcione a melhor forma e a melhor taxa. Ok? Espero que você tenha tido um ótimo aproveitamento dessa aula, dessa videoaula, né, falando sobre teoria, prática cambial e analisando o mercado cambial nacional. Ok? Até a próxima. Bem, nesse vídeo de encerramento aí do nosso assunto, que nós discorremos sobre mercado cambial nacional, nós falamos um pouco sobre a Lei 14.286 de 2021, que desburocratizou o mercado de câmbio no Brasil. Explanamos muito sobre isso. Também falamos sobre atualmente sobre a lei recente, a Lei Cambial Nacional, de 30 de dezembro de 2021, sobre a facilidade com que as empresas agora têm de exportar e importar produtos de uma forma mais simplificada, desburocratizada, com menores taxas, com menores custos. Espero que você tenha tido um ótimo aproveitamento dessa videoaula, que você possa enriquecer os seus conhecimentos buscando aí mais referências no livro-texto, nas dicas de YouTube, no podcast, nas leituras complementares, que você se aprofunde mais nesse assunto da teoria e da prática cambial, ok? Te espero nos próximos vídeos. Até lá!